Olá, eu sou Diogo Azevedo, sou médico cardiologista do Hospital Aliança, Rede Dó São Luís, Regional Bahia. Bem-vindos a todos. Hoje estamos aqui ao Dó em Doses, um podcast de saúde da rede, o seu canal ideal para assuntos relacionados à saúde e saúde da sua família. Acompanhe nossa programação semanal às 18 horas no Spotify e no YouTube. Estamos diretamente do Congresso Internacional de Cardiologia da Rede Dó, em uma edição especial de conteúdo sobre prevenção e doenças no coração. No episódio de hoje falaremos sobre a aspirina e o uso do Viagra. Estamos aqui com o Dr. Eduardo Dazé. Dazé, é um prazer estar com você. O Dr. Eduardo Dazé, ele é coordenador da cardiologia do Hospital Cardiopulmonar Regional Bahia e diretor-geral deste mesmo hospital. Dazé, tenho o prazer de te fazer essa pergunta aqui hoje. Queria que você falasse sobre o que é a aspirina e para quem utilizar, para que ela serve. Muito bem, Diogo. Obrigado pelo convite. Um prazer estar aqui também com vocês. A aspirina é uma medicação, é um nome comercial de uma droga chamada ácido acetil salicílico, que é uma medicação que tem mais de 100 anos de uso. Foi descoberta há mais de 100 anos de uso e tem sido utilizada há mais de 100 anos. Ela tem basicamente dois efeitos importantes. Um é o efeito anti-inflamatório, em doses mais altas, que é utilizado para dor e para inflamação de forma geral. E tem um efeito particularmente importante para a cardiologia, que é um efeito afinador do sangue. A droga inibe as plaquetas, que são células que são responsáveis pela coagulação no sangue, e com o uso da aspirina você consegue diminuir a tendência à formação de coágulos e a trombose, que é a formação de coágulos. Maravilha. A aspirina, como você comentou bem, que tem ação na plaqueta, muitos pacientes ficam preocupados se ela pode sangrar, se forma roxos no corpo, se isso tem algum perigo. Eu queria que você comentasse sobre esses efeitos que angustiam os pacientes. Excelente pergunta. É uma preocupação legítima de todos os pacientes, né? E deve ser de todos os médicos. Todas as medicações, a indicação de uso de todas as medicações passa por esse exercício de equilibrar os benefícios e os riscos dessa mesma medicação. No caso da aspirina, é exatamente isso. O risco de você afinar o sangue de um paciente e atuar na prevenção de AVC, de infarto, portanto, deve ser equilibrado pela consequência mais comum negativa dos anticoagulantes, que é o sangramento. Então, é assim para a aspirina e é assim para todos os anticoagulantes. A ocorrência desses pequenos hematomas e sangramentos cutâneos não é o tipo de sangramento que deve preocupar a maioria dos médicos nem os pacientes, desde que a indicação para o uso daquela medicação seja bem feita, se ele tem indicação, se beneficia da droga, a ocorrência desses pequenos sangramentos não deve preocupar, não. Eu não preciso suspender o remédio se tem esse tipo de sangramento. De forma nenhuma. É, inclusive, relativamente comum que aconteça, e quanto mais idoso o paciente, maior a fragilidade cutânea, maior o efeito maior a ocorrência desses sangramentos com o uso de antiplaquetários, inclusive da aspirina. Eu tenho um infarto, eu tenho a obrigação de usar aspirina? Tem a obrigação de usar uma medicação que tem um efeito anticoagulante, ou um efeito preventivo da formação de coágulos. A aspirina tem sido mais comumente usada nesse contexto, mas existem outras opções, mas certamente depois do infarto, qualquer paciente depois do infarto deve usar a aspirina ou um outro primo da aspirina, vamos dizer assim. Maravilha. E nessa população mais frágil, que tem doença do coração, algo que o paciente toda vez em consulta faz a provocação, questiona. Quando o paciente tem problema cardíaco e ele tem disfunção erétil ou impotência e ele quer melhorar o desempenho sexual dele, o paciente cardiopata, ele pode fazer uso de medicações tipo Viagra, que é o mais conhecido de todos eles, o famoso sildenafila? Essa é um excelente ponto, uma excelente pergunta, porque é uma dúvida muito comum. É uma causa de receio, uma causa de medo na maior parte dos pacientes cardiopatas, especialmente depois de um infarto. De forma geral, medicações como Viagra são medicações extremamente seguras para a população como um todo que faz uso e em pacientes cardiopatas também. Houve uma certa preocupação no passado, acho que alimenta esse receio atual, quando a droga surgiu, a ocorrência de alguns eventos cardíacos, do tipo infarto, AVC, após o uso do Viagra durante a prática sexual, mas isso ficou evidente que não tinha nada a ver com a medicação. Tinha a ver com o fato de que pessoas que estavam afastadas da prática sexual durante muitos anos se viram na possibilidade de retomar essa atividade, que é uma atividade física,
e foi iniciada e feita de forma despreparada. Como aconteceria, por exemplo, num paciente que está sedentário há muitos anos e decide correr 20 km de vez, certamente isso não é saudável. O mesmo se aplica para a atividade sexual. Então, não necessariamente ligado à droga em si, ao Viagra, mas sim o padrão de comportamento pré e pós o Viagra. Então, em linhas gerais, sim, o Viagra é muito, muito seguro, inclusive na população de cardiopatas, com uma ressalva absoluta, em que a medicação não deve ser usada. Quando esse paciente está usando medicamentos do grupo que a gente chama de nitratos, o mais comum sendo o Isordil, que todo mundo identifica, a combinação entre Viagra e correlatos com essas medicações de nitrato é absolutamente contraindicada, pode precipitar uma queda muito abrupta e persistente da pressão e não deve ser usada. O paciente cardiopata que tem problema cardíaco, que ele deseja usar Viagra, ele pode ir à farmácia comprar ou ele deve procurar o cardiologista antes para fazer uma avaliação? Excelente pergunta. Com certeza deve procurar o cardiologista, como eu recomendaria para qualquer outro tipo de medicação. Então, por mais segura que seja, se usada de forma incorreta, no contexto incorreto, para indicação incorreta, com a combinação incorreta de medicamentos, pode fazer mal. Então, essa indicação precisa ser feita e construída com o seu médico. Certamente não ir à farmácia e comprar sem nenhuma indicação, com certeza. Ou seja, ele precisa se antecipar antes de programar o ato sexual. Com certeza. Da mesma forma que ele faria se programasse uma meia maratona, uma corrida de 5, 10 quilômetros. É uma prática que exige preparo físico, de certa forma. Então, isso precisa ser discutido com o seu médico, não tenha dúvida. Obrigado, Dazé. Foi excelente a sua contribuição aqui para a gente. Muito prazer. E estamos aqui finalizando por hoje o nosso episódio de Dó em Doses, o podcast de saúde da Rede Dó. Venha conosco novamente na próxima semana às 18 horas. Acompanhe as redes sociais da Rede Dó e compartilhe o conhecimento. Abraço, obrigado, até breve, Dazé. Obrigado, um abraço para você também.